será um belíssimo presente de Natal para a torcida atleticana, né, Nath? Sem dúvida, João. E a gente pode destacar aqui principalmente dois aspectos importantes. Primeiro, óbvio, a qualidade que tem o Scarpa, as características, né? Um meio-campista muito inteligente, que vai agregar muita criatividade, muito dinamismo a esse meio-campo do Atlético, que por vezes, quando tem a bola, esse time do Filipão ainda carece de algumas alternativas, justamente porque não tinha um meio-campista assim articulador como é o Scarpa. Então ele chega com muitas qualidades, e o segundo aspecto que é importante é justamente a necessidade do time, né? Então o Scarpa é aquela contratação certeira, porque é um cara que chega para trocar de roupa e para ocupar uma lacuna no clube, no time que existe. O Atlético precisa desse meio-campista para ser um time com mais controle de bola, para ser um time mais capacitado nas finalizações, mais alguém, né? Além do Hulk e do Paulinho. E ainda assim, um cara de muita qualidade, visão de jogo. O Scarpa ainda tem algumas características extra-campo também, né, João, que chamam a atenção. Um jogador muito inteligente, muito disciplinado. Tudo isso ajuda. Vai chegar para jogar por um time em que ele já conhece o treinador. Com o Filipão, inclusive, já jogou como um meia mais pelo lado do campo, já jogou como um meia mais central. Eu acho que tem tudo para ser um casamento muito legal do Scarpa com o Atlético. E, além disso, acho que o Scarpa vai ajudar também o Atlético a crescer em repertório. Por exemplo, o Galo é um time que tem poucas jogadas aéreas, né? Principalmente ofensivas. O Scarpa é aquele cara que coloca a bola na área, alça a bola na área com muita qualidade. Então, o Atlético vai ganhar mais repertório, mais alternativas. Ô, Nath, taticamente, onde e como o Scarpa jogaria? O Atlético pode manter esse esquema num 4-4-2, com 4 meio-campistas e 2 atacantes, até porque eu acho que seria uma decisão infeliz do Filipão desfazer a dupla Paulinho e Hulk da forma como jogam, e não acho que ele irá fazer isso. Então o Scarpa pode entrar nesse meio-campo mantendo 2 volantes de mais marcação, que pode ser o Otávio e o Franco, mas eu acredito muito que essa dupla titular será Batalha e Otávio, o Batalha se recuperando, e você pode ter 2 meio-campistas à frente desses volantes, o Zarate e o Scarpa. O Scarpa no Palmeiras jogou como um meia mais pela esquerda, um meia mais pela direita. Então acho que o Zarate pode ocupar uma faixa mais à direita, o Scarpa uma faixa mais à esquerda, e não mudaria muito a configuração do que o time já vem jogando, né? Porque o Rubens fez essa meia esquerda, o Igor Gomes também fez, servindo 2 homens de frente. A grande diferença do Scarpa para as peças que o Atlético já tem é que, além do Scarpa ter mais qualidade, ter um passe melhor, ter uma investida de jogo melhor, ele ainda finaliza melhor que os demais também. Então o Atlético vai ter mais um cara decisivo no elenco. Agradecer aqui ao Avaí Romualdo, há mais de 30 anos, estou ligado na Itatiaia. O Márcio Schwartz, que é de Sabará, está dizendo que o Sabará está ligadinho na Itatiaia. Obrigado a todos pelo carinho. Você pode mandar o seu recado no YouTube, no canal de YouTube da Itatiaia, no chat, tanto do Itatiaia Esporte quanto do Itatiaia Oficial. São 8h18. Ô Calazans, me fala mais sobre Gustavo Scarpa, me conte mais sobre a negociação com ele. Olha só, João, a gente fez um levantamento, o Scarpa que chegou no início desta temporada ao Nottingham Forest, quando ele saiu do Palmeiras, ele saiu sem custos. Então, o time inglês contratou ele sem desembolsar nenhuma grana, porque estava em final de contrato com o Palmeiras. Por lá, o Scarpa fez apenas 10 jogos e não marcou gol. O treinador da equipe à época era o Steve Cooper, e ele falou que o Scarpa sofreu com lesões ali no período de pré-temporada, não quis dar outros detalhes. E aí, sem espaço no time inglês, ele foi para o Olympiacos da Grécia. Qual que é o detalhe? Olympiacos e Nottingham Forest é do mesmo dono, um milionário grego, o Evangelos Myrinákis. Então, por isso, ele foi para a Grécia. Lá também uma sequência muito curtinha de jogos. Foram 11 apenas jogos. Na Liga Grega, por exemplo, só 3 jogos como titular dos 7 jogos que fez. Então, uma minutagem muito pequenininha. O Gustavo Scarpa volta do futebol europeu sem ter marcado gol, para se ter uma ideia. Então, o Atlético é o cenário para ele recuperar o seu bom de futebol. Inclusive, tenho certeza que o Rodrigo Caetano, nas conversas, falou com ele do mesmo projeto adotado para o Paulinho, que arrebentou este ano. E ele será, sem dúvida, protagonista no projeto do Atlético na temporada de 2024, fazendo parceria ali com Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque em números do futebol brasileiro nessa temporada. João. Ô, Nath, o Scarpa, ele sai do Brasil ao final do Brasileiro de 22, com o Palmeiras campeão.
e ele sendo eleito o melhor jogador daquele campeonato brasileiro. E ele acabou não dando certo na Premier League, que é a principal liga de futebol do mundo. Por que o melhor jogador do Brasileirão não deu certo na liga mais importante do mundo? O que aconteceu? Ô, João, para além da parte física, que o Scarpa acabou sofrendo um pouco, eu acho que é uma questão de característica. A liga inglesa, o campeonato inglês, é uma liga de muita intensidade, de um futebol muito físico, de muita pegada. E por mais craque que seja o Scarpa, quando a gente fala da capacidade de jogo que ele não tem essas características de intensidade. Ele não é aquele cara que vai buscar voltar no meio campo para buscar a bola, que vai desarmar, que vai brigar com o adversário para tomar essa posse. O Scarpa é o cara que o time faz a bola chegar até ele e ele distribui, né? Ele dá o dinamismo. Mas ele não é aquele meio-campista, aquele volante que vai ficar brigando pela bola o tempo inteiro. Ele não tem essa intensidade. E o jogo na Premier League pede isso. Então, acho que é uma questão de característica. E tem uma outra questão que é diferente. Às vezes, aqui no Brasil, João, você adapta o seu jogo nas características do jogador que você tem. Lá, como eles têm muito poder de investimento e os times têm uma mentalidade muito certa daquilo que eles gostam como padrão de jogo, eles não adaptam o time a um jogador, né? Então, se o jogador chega e não se adapta ao time, não se adapta ao que o clube precisa, ele não serve. E o Scarpa não conseguiu desenvolver outras características que fizessem com que ele se adaptasse ao que o time precisava. Ele acabou sendo emprestado para a Grécia, onde também não se firmou. Não sei até que ponto também. Tem jogador que leva mais tempo para se adaptar, E às vezes tem até vontade também, sinceramente. O futebol grego tá longe de ser algo que entusiasme alguém, né? E eu acho que Pode bater no cara também aquela o seguinte, não dei certo no futebol inglês. Mas, futebol grego me ajuda aí, né? Deixa eu voltar pro Brasil, que é melhor. Eu acho que existe uma frustração clara, até porque o Scarpa, até antes de sair do Brasil, ele sempre falou com muita alegria do sonho que ele tinha de jogar na Inglaterra, que é a liga principal que a gente tem no mundo hoje. Quando não dá certo, ele acaba sendo emprestado para um futebol periférico. Eu acho que olha, se eu voltar para o Brasil, eu vou ter muito mais protagonismo. Eu vou poder ser o Scarpa que eu já fui. E acho até que é por isso que ele escolhe o Atlético, viu, João? Nessa disputa com o Flamengo, óbvio que o time carioca tem mais poder de investimento, mas no Atlético ele chega com muito mais protagonismo. Ele chega para ser o dono do meio-campo. No Atlético ele chega como uma grande estrela. No Flamengo ele chega num elenco que tem grandes estrelas, mas que tem ali um ambiente meio confuso. E ele teria que brigar para ser titular. O Galo tem grandes estrelas. Um time que tem Hulk e Paulinho no ataque, tem Guilherme Arana na lateral, tem Everson no gol, tem grandes estrelas. Mas ele vai ser muito mais soberano na sua posição do que no Flamengo. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Nath. Todo mundo lembra, ele enfrentou um problema muito sério fora do campo. Sim. Ele foi enganado naquilo que parece, né, ser uma pirâmide financeira, questão das criptomoedas, foi uma matéria no Fantástico, aquela história lá que envolvia o William Bigode, que o Mike também foi vítima. Tava. Outros jogadores sofreram com aquilo e ele foi vítima daquilo ali. Segundo informações à época da TV Globo no Fantástico, um prejuízo de quase 16 milhões de reais. Isso é muito dinheiro para qualquer pessoa. Ô, Nath, você acha que o impacto emocional disso pode ter interferido de alguma maneira na carreira do Scarpa ao longo dessa passagem dele pelo futebol europeu? Acredito, João. Até porque esse período da mudança e da adaptação num país novo, num futebol diferente, ele já mexe muito, né, com qualquer jogador. Ainda mais que era uma experiência muito grandiosa para o Scarpa ir para a Premier League. E ainda vivendo esse baque, eu acho sim que o lado emocional... o Scarpa me parece um jogador muito inteligente, muito ligado às coisas extracampo também. E eu acho que isso realmente foi um baque assim, na vida dele. Que num período que já é delicado, de uma mudança, de uma transformação, eu acho que isso tudo pode ter contribuído. E acho, João, que ele volta para o Brasil com um desejo muito grande de recolocar a carreira dele nos trilhos. De ter de novo a oportunidade, vai jogar com o Filipão, que ele já conhece, já tem a confiança, num time muito estruturado, né? É muito bom para o jogador entrar numa equipe que não está passando por um grande processo de reformulação, que ele sabe que ele vai ter o lugarzinho dele ali, que tem quem estará jogando ao lado dele, já está muito consciente das suas funções, das suas características.
Então, eu acho que tem tudo para dar certo. É um valor alto para um jogador de 29 anos? Inegavelmente. Se dará certo ou não, a gente precisa de tempo. Mas que é uma contratação que não dá para a gente dizer que ela é equivocada, isso sem dúvidas. É um dinheiro bem investido pelo retorno técnico que o Scarpa já mostrou ser capaz de dar.